O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Dessa forma que nós iniciamos os cultos da Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara, louvando e engrandecendo a Deus acima de todas as coisas. E o livro de Eclesiastes, no capítulo de número 5, nos fala que devemos guardar o pé quando entrarmos na casa de Deus. E diz, continuando, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Chegar-se para ouvir é melhor. Então ouça Deus falando com você nessa manhã, ouça o Senhor falando com você através dos cânticos, das orações, da palavra que nos chegará nessa manhã, e que a gente, com todo louvor, com todo temor e tremor diante do Deus todo grandioso, Deus de toda soberania, Deus de toda graça, de tanta misericórdia e de todo amor que é derramado sobre a nossa vida, que a gente esteja diante desse Deus, glorificando, exaltando e bendizendo o nome dele. Então, ouça do Senhor nessa manhã. Prepare os seus ouvidos, prepare o seu coração, prepare toda a sua vida para que você, na presença do Senhor, ouça verdadeiramente a voz do Senhor falando para a sua vida nessa manhã. Então, aproveite este momento para colocar-se na presença de Deus. E nós vamos fazer isso com uma oração de adoração a esse Deus grandioso, o Deus Senhor, dono deste culto, o Senhor Deus das nossas vidas. Vamos orar com o reverendo Vinícius. Oremos ao Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos, vamos adorar ao Senhor. Bendito Deus, nosso amado e eterno único Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, dizendo que o Senhor é o Senhor das nossas vidas e somos totalmente dependentes do Senhor. E na beleza da Tua santidade, na glória que há no Teu nome, o Senhor se importa com cada um de nós e com o coração daqueles que Te amam, o coração de cada um daqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Por isso que nesta manhã a nossa adoração, este culto que é prestado a Ti, ainda que nos nossos lares, ainda que de maneira mais reclusa, não como gostaríamos, Senhor, de estar agora na Tua casa, bendizendo o Teu santo nome, mas em espírito e em verdade, como dissemos, no corpo de Cristo, a igreja invisível, nos unimos para dizer, Tu és santo, Tu és poderoso, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso que tem guardado a nossa vida. Por isso, nessa manhã, nós queremos Te exaltar e pedir, rogando que o Senhor receba a nossa adoração e que tudo neste culto concorra para a Tua honra e para a Tua glória. Recebe a nossa oração, recebe os louvores e tudo que há de acontecer neste culto como aroma, como incenso agradável a Ti. Que sejam os nossos corações assim. Oramos agradecidos e bendizendo o Teu santo nome, no nome daquele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. O meu e o seu socorro estão no nome de Jesus, nosso Senhor, Salvador e Criador dos céus e da terra. Sempre há de nos guardar em Cristo.
de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Graça e paz, queridos. O grande herói reformador Martinho Lutero nos ensinava que a vida cristã ela é marcada pelo arrependimento. E é muito importante nesses tempos em que nós estamos inseridos em uma cultura que quer nos ensinar que eu e você não temos erros, que eu e você não agimos errado, que na verdade há diversas perspectivas, né, sobre todas as situações, e você não pode dizer que alguém necessariamente está errado. O Evangelho de Jesus, tal como registrado em Marcos, vai nos dizer que o nosso Senhor inicia o seu ministério dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Certamente eu e você podemos ter diversas perspectivas sobre o que é certo e o que é errado. Mas quando nós vamos ver o que Deus tem a nos dizer sobre isso, Deus nivela a todos numa mesma condição. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Apenas Deus é perfeitamente ético, belo, justo, santo e perfeito. Por mais que eu e você possamos buscar fazer aquilo que é certo aos nossos olhos, nós nunca nós nunca conseguiremos alcançar a perfeição que só Deus detém. E é emblemático nós vermos o próprio Senhor Jesus iniciando o seu ministério dizendo: arrependam-se. Então, nessa manhã, nesse nosso momento de contrição, eu não quero dizer eu, Gabriel, falando para você, arrependa-se. Mas escute o próprio Senhor Jesus dizendo a você: arrependa-se. Mas a beleza do Evangelho é que Jesus não diz apenas arrependa-se. Ele diz arrependa-se e creia no Evangelho. E, meus amigos, o que é o Evangelho, a não ser nós olharmos para a beleza daquele que vem viver a vida que eu e você jamais conseguiríamos viver e sofre em nosso lugar a justa retribuição em razão da vida que nós vivemos. Essa é a beleza do Evangelho. Eu citei Lutero. Lutero também dizia que essa é a maravilhosa troca que o Evangelho nos proporciona. Então, não escute a mim necessariamente, mas escute o que o Senhor Jesus tem a dizer para você. E o Senhor Jesus diz: arrependa-se, creia no Evangelho, porque Jesus é o Evangelho. Nós vamos ser guiados em oração nesse momento, e eu
não gostaria que você ficasse escolhendo aí palavras. Apenas converse com Deus e diga para Ele dos seus erros, confesse a Ele os seus pecados, todas as vezes que você deixou de ser aquilo para o qual você foi criado para ser. E creia que o Senhor Jesus tem poder para perdoar o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. E o Espírito Santo que habita no meu coração e no seu coração tem poder para nos transformar, para nós sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Então vamos unir o nosso coração em oração, você aí na sua casa, eu aqui, e vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e agradecermos a Ele pela certeza do perdão em Cristo Jesus. Amados irmãos, oremos ao Senhor. Convido você agora a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Oremos. Pai bendito, Deus amado, Senhor das nossas vidas, a Tua palavra diz que agora, pois, já nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida que é em Cristo Jesus nos livrou do pecado e da morte. Pai Santo, Deus amado, é nessa confiança, Senhor, no temor e tremor do Teu nome, e fiados no nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, é que adentramos agora a Tua presença bendita, rogando-te, Senhor, o perdão aos nossos pecados, meu Pai. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra diz que toda a criação, Senhor, ela geme, aguardando a expectativa e a revelação, Senhor, dos filhos de Deus, Pai, para aquele dia que seremos adotados como Teus filhos, Senhor, no dia do Senhor, onde não saberemos mais o que é o pecado, Senhor, onde o Senhor nos purificará de toda injustiça, ó Deus. Senhor, enquanto isso não ocorre, gememos angústias, Senhor, por causa do nosso pecado. E nós, Senhor, não queremos suportar sozinho nosso coração, nós queremos confessar ao Senhor nessa hora, de forma transparente, Senhor, quebrantada na Tua presença. Queremos confessar que somos pecadores, Senhor, que somos dependentes do Senhor. Por isso colocamos aqui na Tua presença as nossas faltas, todos aqueles momentos que pensamos desviante do Senhor, que agimos não segundo o Teu coração, ó Deus, e aquelas palavras que nós falamos que não Te agradou, e as nossas atitudes que foram errantes, desviantes do alvo que é o Senhor, Pai, e até pelos pecados que nos são ocultos, Senhor. Nós queremos agora esquadrinhar tudo isso na Tua presença, Senhor, fiados nos méritos benditos do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que adentrou ao Santo dos Santos em nosso lugar, Senhor, Ele que rasgou a Sua própria carne, o véu que nos separava de Ti, Senhor. Agora na Tua presença bendita estamos, e nós Te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós confessamos agora, a Tua igreja agora clama, Senhor, a Tua igreja agora diante do Teu altar, se encontra de joelhos, pedindo que o Senhor mesmo esquadrinhe e retire tudo que não vem de Ti dos nossos corações. Ó Deus, purifica, Senhor. Tem compaixão de nós, Pai, como Tu tens, Senhor, como Tu tens compaixão. Purifica os nossos corações, nos lava completamente dos nossos pecados, porque fizemos o que é mal diante dos Teus olhos, ó Deus. Mas nós cremos, Senhor, fiados nos méritos benditos de Jesus e na intercessão bendita do Teu Santo Espírito, o outro Consolador que nos foi dado, que geme por nós, com gemidos inexprimíveis, e nessa hora nos assiste em toda a fraqueza. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. E nós agora queremos Te agradecer, porque sentimos, ó Deus, que o Senhor nos deu o Teu perdão, como Tua igreja. Assim nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à
quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amados, graça e paz. O texto que se encontra no capítulo 3 de Efésios, nos versos de 14 a 19, diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo fala aqui sobre uma intercessão, ele se coloca de joelhos. Qual é a causa pela qual Paulo está se colocando de joelhos? A resposta para isso está lá na perícope anterior, lá no verso 13, que diz assim: Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Há uma preocupação aqui de Paulo. Paulo, ele temia que a perseguição que o alcançou e o colocou em uma cela, ele estava preso quando ele escreve esta carta, ele se preocupa que essa perseguição também se tornasse efetiva entre eles, entre os efésios, e dessa forma os fizesse recuar na fé. Paulo então ora para que eles fossem fortalecidos com poder e fortalecidos espiritualmente também, para que houvesse compreensão da profundidade de todas as coisas, para que eles percebessem nos acontecimentos o governo do Senhor e assim soubessem que Deus não estava alheio ao que estava acontecendo, nem com ele, Paulo, que estava preso, e nem com os crentes da Ásia Menor, e que se dirigindo de forma especial à igreja de Éfeso. Da mesma forma que Paulo evoca lá no capítulo 1 desta mesma carta, lá no verso 17, dizendo que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda espírito de sabedoria. E aqui o apóstolo usa uma metáfora linda quando ele fala sobre os olhos do coração dos efésios, rogando que eles fossem iluminados, recebendo, portanto, revelação no pleno conhecimento de Deus. Com que propósito ele pede isso? E ele vai explicar: para saberdes, e aqui Paulo ele acrescenta o verso 18, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo está animando os cristãos de Éfeso, falando que o que os aguarda é algo sublime. E o chamamento traz a segurança da vida eterna, e por isso nada que pudesse ser infligido a eles suplantaria a herança que eles têm com os santos. A oração de Paulo nesses versos que lemos tem uma finalidade parecida. O apóstolo deseja que ele e os santos tenham conhecimento profundo e que estejam alicerçados em amor, e que todas essas coisas os coloquem diante do amor de Cristo. Amor esse que não pode ser concebido pelo coração humano, pelo coração do homem natural, pelo coração não regenerado, porque de acordo com Paulo, ele excede todo entendimento.
e assim sejam tomados pela plenitude de Deus. Somos encorajados pela Escritura a intercedermos pela igreja, por aqueles que se encontram fracos, ou desfalecendo, ou desanimados, e dessa forma sejam fortalecidos com poder, para que situações como a que vivemos hoje sejam enfrentadas na confiança de que Deus governa todas as coisas. E nesse sentido, não cremos em intervenção divina. Não cremos em intervenção porque aquele que intervém é aquele que está de fora. E nós não temos uma fé deísta. A nossa fé é teísta. Deus não está de fora. E Ele não está de fora porque Ele está sentado no trono do mundo, Ele está sentado no trono da história, e em momento nenhum Ele abandonou esse trono. Intercedamos sempre pelo nosso fortalecimento e pelo fortalecimento de todos quanto professam a mesma fé que professamos. Que o Senhor abençoe a todos. Fiquem na paz. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, pela tua presença santa e poderosa através do teu Espírito Santo. Porque, Senhor, nesse momento precisamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E o que nos dá esperança, Senhor, é a tua palavra. A certeza que tu és o Criador dos céus e da terra. A certeza que teu Filho Cristo Jesus se fez carne por nós e morreu naquela cruz para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. A certeza, Senhor, da presença doce, consoladora do teu Espírito Santo, que nos mostra, Senhor, o teu amor, que nos convence do nosso pecado, mas também dirige a nossa vida conforme a tua vontade. E é isso, Senhor, que queremos fazer nesse momento. Pedir, Senhor, por todas essas pessoas que vieram à nossa memória nesse momento de oração, pedindo, Senhor, que a tua presença santa e poderosa seja sobre suas vidas. Que, Pai, nós possamos ter nesse momento, em cima da vida dessas pessoas que tanto precisam de ti, porção dobrada do teu Espírito Santo. Pai amado, te pedimos por aqueles que nesse momento estão num leito de hospital, precisando, Senhor, do seu socorro, porque reconhecemos em ti, Senhor, que tu és o médico dos médicos. Pedimos, Senhor, que a tua presença santa e poderosa seja sobre essas vidas, sobre a vida daqueles que cuidam deles, Senhor, nesse momento no leito de hospital. Pedimos, Pai, que o Senhor possa dar o direcionamento e entendimento necessário, Senhor, para que esses médicos, enfermeiros e profissionais de saúde estejam agindo conforme a tua vontade. Pai amado, te pedimos, Senhor, para aqueles que nesse momento não têm esperança, porque não te conhecem. Te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo haja nessas vidas, dando a eles, Senhor, um sopro de vida, dando a eles, Senhor, a esperança que excede todo entendimento, que só é possível ter aquele que te ama e te reconhece a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Te pedimos, Senhor, pela tua igreja nesse momento, Pai, que o Senhor nos fortaleça na tua palavra, através não só dessa oração, mas cada momento, Senhor, que nós dobramos o nosso joelho, que possamos sim, Senhor, ser boca, levar a tua esperança, ser sal e luz para esse mundo. Te pedimos, Senhor, pelas autoridades, Pai, constituídas nesse país, que eles possam verdadeiramente olhar para o povo e querer trazer a tua esperança para eles, que eles possam agir conforme a tua vontade, Senhor. Te pedimos, Senhor, pelas autoridades da tua igreja, Pai, a tua equipe pastoral, o teu conselho, não só do Jardim Guanabara, mas toda a tua igreja reunida em uma só, que possamos verdadeiramente, Pai, guiar o teu povo nesse momento de pandemia. Pai amado, te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos fortalecendo e que nós possamos verdadeiramente levar a tua palavra naqueles que necessitam. É o que nós te pedimos nesse momento, confiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amada igreja, que Deus te abençoe e te guarde. Seja intercessora por aqueles que necessitam da tua oração nesse momento. Que a nossa oração possa subir como um aroma agradável a Cristo Jesus. Deus te abençoe. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Amada igreja, bom dia. Com muita honra que participamos desse momento do culto, momento em que consagraremos ao nosso Deus nossos dízimos, nossas ofertas. Falar que a saudade dos irmãos é muito grande. Nós continuamos nessa situação de pandemia, de isolamento social, e queremos, nesse momento do culto, faz parte do culto, destacar a importância de continuarmos sendo fiéis ao nosso Deus, por meio dos nossos dízimos, nossas ofertas. E eu quero trazer uma leitura para a amada igreja, um texto bastante conhecido, que está lá em Malaquias, capítulo 3, no versículo 10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Queridos, quando nós lemos essa passagem, nós devemos lembrar e entender que quando Deus fala de derramar bênçãos em nossas vidas, Ele não está falando simplesmente das bênçãos materiais. Muito pelo contrário, principalmente Ele fala das bênçãos espirituais.
Ele fala, por exemplo, da companhia dele conosco, da presença dele, que é muito mais importante do que qualquer bem material. Então, queridos, que nós, nesse momento de dificuldade que muitos estão enfrentando, também no campo material, com falta de trabalho, de emprego, muitas coisas fechando, que nós confiemos no nosso Deus e depositemos nele tudo aquilo que precisamos, porque ele há de prover tudo aquilo que precisamos como ele tem feito até agora. Como nós temos feito, nós divulgamos os dados bancários da conta da igreja, porque é a forma que temos no momento de continuarmos com nossos dízimos e ofertas. E então, que Deus abençoe a vida de cada um, de cada família, e uma boa continuidade de culto. Deus abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Após nós consagrarmos nossos dízimos e ofertas a Deus, eu convido você a reclinar sua cabeça e orar comigo. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, obrigado pela graça que é nós podermos contribuir com a Tua obra, Pai. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar, Deus. E aqueles que por algum motivo estejam passando necessidade e hoje não podem contribuir, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar essas pessoas para que logo, logo elas possam estar participando dessa bênção que é esse momento, Pai. Senhor, eu te peço, conduz a mão daqueles que irão destinar esse dinheiro aos seus determinados fins, Deus. Dê a eles sabedoria, entendimento para que o Senhor guie e possa fazer esse dinheiro ser empregado da melhor maneira possível, Senhor. É o que eu te agradeço e peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amados irmãos, bom dia. Nesse momento que estaremos recebendo a palavra do Senhor, através do seu servo, nosso pastor Vladimir, vamos pedir a Deus a iluminação para que possamos entender a mensagem que já foi colocada no coração do nosso servo. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui, neste momento, nos preparando para ouvir a Tua palavra, através do Teu servo Vladimir. Que Tu possa, Deus, através dele, com a ação do Teu Espírito Santo, possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender e entender qual é a boa e agradável palavra que tens colocado já no coração do Teu servo, para que ele possa transmiti-la a cada um de nós. Que possamos estar, Senhor, preparados para ouvir, preparados para compreender e, principalmente, preparados para praticar aquilo que iremos aprender nesta manhã. Que Tu possa ser com o Teu servo, dando-lhe sabedoria e unção do Teu Espírito Santo, para que as palavras que saiam da sua boca sejam palavras que estejam vindas diretamente de Ti, do Teu trono, vindo diretamente da Tua palavra. Nós te agradecemos, porque temos o privilégio de ouvir a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, aquele que mostra Cristo como nosso Salvador. E é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, Redentor das nossas vidas. Estamos juntos, mais uma vez, por misericórdia do Senhor, cultuando a Ele, adorando o Seu nome, conectados, prestando adoração àquele que era, que é e que há de vir. Orando, louvando, lendo Sua palavra, sendo desafiados pela mensagem bíblica, estamos juntos. Na graça de Deus estamos juntos. Somos um só corpo, somos um só rebanho, temos um só pastor. Quero iniciar esse momento da palavra pastoral desta manhã dizendo e reiterando a minha saudade de todos os irmãos, o meu desejo de estarmos juntos em breve, continuando a viver o reino lá na preciosa Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo e que conosco participam deste momento de adoração e de glorificação ao Senhor. Hoje é um domingo muito especial. Hoje é o Dia das Mães. Aqueles que têm o privilégio de terem suas mãezinhas ao seu lado, caminhando na graça de Deus. Hoje, ou você a abraça, se você estiver aí juntinho a ela, ou telefona, passa um zap,
gravam áudio, gravam vídeo, para que ela receba todo o amor que esse coração maravilhoso que é o seu tem por ela. Hoje é o dia de glorificar a Deus pelas mães. Aqueles que já tiveram suas mãezinhas com o Senhor e elas já partiram e já estão na glória fazendo parte da igreja triunfante, como é o meu caso. Agradeça a Deus por tudo que você dela aprendeu, por tudo que você escutou, pelos exemplos maravilhosos e benditos que o Senhor trouxe à sua vida e que gerou dentro de você através de sua mãe. Quero aqui então dar o nosso abraço, os nossos parabéns a todas as mães, a todas aquelas que, na força do Senhor, geram em seus corpos, geram em seus corações vidas preciosas, vidas que caminham olhando para elas e que recebem delas desde o início a mão protetora que embala o berço e que aninha bem junto ao peito, aquelas que fazem diferença nas nossas vidas. Deus abençoe você, mãe, e continue a usá-la para a glória e louvor do seu nome. As mães são aquelas mulheres virtuosas que Provérbios 31 tão bem define. O autor do livro de Provérbios nos fala, no último capítulo do seu livro, sobre a mulher virtuosa. As mães são assim. E ele vai mostrando várias características, várias facetas, várias instrumentalidades da mulher virtuosa. E há um determinado momento que ele diz assim: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Atende ao bom andamento da sua casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios 31, a partir do verso 25 até o verso 29. Levantam os seus filhos e lhe chamam ditosa. As mães são mulheres virtuosas, abençoadas por Deus, enriquecidas pelo Espírito Santo para realizarem junto com o Senhor, tornando-se assim coautoras da vida. Que privilégio, que bênção enorme. E nesta manhã eu quero conversar com você como faço todos os domingos, Dia das Mães, na nossa igreja, na nossa comunidade. Eu gosto muito de trazer mães bíblicas, mulheres que exerceram a maternidade e foram ricamente abençoadas nesse mistério. E eu quero conversar com você, então, nesta manhã, sobre algumas mães e olhar os seus exemplos e tirar dos seus ensinamentos práticas para a sua vida, mãe, para a vida da família, para a vida do lar. A primeira mãe que quero trazer nesta manhã para pensarmos sobre o seu proceder é a mãe de Timóteo, Eunice. Você pode abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, Timóteo, jovem pastor, que com Paulo levava o evangelho aos gentios, às nações, homem de Deus. E o apóstolo Paulo escreve 2 epístolas ao seu filho na fé, ao seu filho no ministério, Timóteo. E no capítulo 1 da segunda carta, o apóstolo Paulo fala, a partir do verso número 3, o seguinte, vejam: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia,
lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que trago da tua fé, sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo falando ao seu companheiro de ministério, aquele que por tantas vezes estivera ao seu lado, nas viagens missionárias, na pregação e na semeadura do Evangelho da Graça, Paulo fala da saudade que ele está sentindo de Timóteo, da falta que o companheirismo daquele irmão querido fazia ao apóstolo, e ele ora, agradecendo a Deus pela fé que Timóteo possuía, uma fé sem fingimentos. E o que o apóstolo Paulo diz? Esta mesma fé, Timóteo, que vejo em você, eu vi em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Amados, Eunice era uma mulher de fé, uma mulher consagrada ao Senhor. E o que fez Eunice com o seu filho Timóteo? Ensinou a palavra de Deus a ele. Então eu quero falar nesta manhã sobre Eunice, uma mãe que ensina a seu filho. Uma mãe que ensina aqueles que Deus abençoadamente lhes deu como filhos. Amados, o ensino que uma mãe ministra aos seus filhos é de tamanha relevância, é de tamanho impacto, que os psicólogos que estudam o comportamento humano quase que unanimemente afirmam que os ensinos que uma mãe passa para o seu filho, principalmente nos primeiros anos de vida, perpetuam naquela alma e naquele coração ao longo da sua vida. A importância do ensino que a mãe traz, passa e ministra ao seu filho. Eunice, de forma maravilhosa, ensinou a Timóteo o caminho que ele devia andar. As Escrituras nos falam sobre isso. Ensina a criança o que ela deve fazer, por onde ela deve caminhar. Ensina a criança e você verá que mesmo quando ela for avançada em idade, ela não se afastará desse caminho, ela não se afastará deste ensinamento. Amados, quero falar de forma muito específica para as mães que estão me ouvindo nesta manhã. Tenha a idade que seus filhos tiverem, tenha o momento de vida que eles agora possuem. Continue, mãe, ensinando aos seus filhos o caminho em que eles devem andar. A história da igreja, não só a história bíblica está pontuada de mães que ensinaram seus filhos desde o início. Moisés e tantos outros personagens bíblicos que tiveram a graça de possuírem mães que ensinavam as coisas de Deus, ensinavam princípios bíblicos, ensinavam preceitos do reino, que fizeram de sua vida uma cátedra na direção dos seus filhos. E a história da igreja continua na mesma raiz, a nos ensinar e a nos mostrar quantos homens, quantos líderes, quantas pessoas grandemente usadas por Deus ao longo da história, que impactaram as suas gerações, tiveram desde o berço a bênção de uma mãe que as ensinou. Amadas mães, ensine, não desista, fale a tempo e a fora de tempo, como as Escrituras dizem. Seja sempre um farol, seja sempre uma luz bendita de ensinos corretos, de ensinos abençoadores, de ensinos bíblicos para a vida de seus filhos. Eunice se notabilizou e entra naquela galeria de mães abençoadoras, porque ensinou seu filho desde cedo a palavra do Senhor, a palavra genuína que lhe tornou sábio para a salvação
pela fé em Cristo Jesus. A segunda mãe que quero compartilhar com você nesta manhã do domingo, do Dia das Mães, é uma mulher igualmente extraordinária. Ela teve a bênção e o privilégio de dar à luz a um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Timóteo viveu a época do Novo Testamento e Ana, a mãe de Samuel, viveu na época do Antigo Testamento. E eu quero que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Homem de Deus, que fez história, que dividiu a história de Israel em antes dele e depois dele. Ele vai situar-se exatamente entre o período dos juízes e o período dos reis de Israel. Samuel foi um homem, um vulto extraordinário. E no primeiro capítulo do seu livro, você tem a linda história, a impactante história de Ana. E se Eunice é uma mãe que nos ensina e que nos fala o coração, porque ministrou ao seu filho desde o início, Ana é uma mãe que nos ensina a orar por seu filho. Eunice ensina o filho, Ana ora pelo seu filho. Ana era estéril, ela não conseguia gerar. E isso era motivo de grande tristeza na sua vida. Seu marido, Eucana, buscava consolar-lhe, buscava falar ao seu coração, buscava de todas as formas intensamente amá-la para que ela não sentisse mais ainda a ausência da prole. Mas o coração de Ana continuava triste, pesado. Ela almejava ter um filho. Ela queria demais ter a bênção da maternidade. E numa das horas e num dos momentos que a família vai até o templo para adorar e glorificar ao Senhor, ela se detém um pouco mais e ela se queda em oração. E ela clama, e ela busca os céus. Ela se debruça diante do Senhor, ela coloca o seu rosto em terra e ela pede a Deus que ela tenha um filho. E ao orar por este filho e ao clamar pela possibilidade de tê-lo, Ana o consagra a Deus. Sim, porque orar pelos nossos filhos é consagrá-los ao Senhor, é entregá-los nas mãos de Deus. E é isso que Ana faz. E Ana faz um voto naquele momento ali, ajoelhada, prostrada. Ela diz ao Senhor: se tu me deres a bênção de gerar, e este filho for um filho varão, eu o consagrarei a ti todos os dias da sua vida. E Deus ouve a oração de Ana. Aliás, nesse capítulo 1 do livro de Samuel, nós temos, para mim, a maior definição de oração em termos humanos, a nos explicar o que é a oração. Porque Eli, sacerdote em Israel, vai até Ana quando ela está orando e ela diz ao sacerdote: eu derramava a minha alma perante o Senhor. Essa, para mim, insisto, é a mais linda definição de oração que as Escrituras trazem. Orar é derramar a alma perante o Senhor. E Ana derramou a sua alma em prol do seu filho. Queridas mães, orem por seus filhos. Queridas mães, invistam tempo do dia de vocês para derramar a alma na presença do Senhor, orando, clamando, intercedendo por seus filhos. E aqui eu preciso fazer uma ponte com a mensagem de domingo passado, a mulher sírio-fenícia, que vai buscar Jesus orando e pedindo, clamando e intercedendo por sua filha que estava endemoniada. Ah, amadas irmãs,
como é necessário hoje que os joelhos das mães se curvem diante de Deus, clamando por seus filhos. Eu tenho visitado muitas igrejas, e eu conto isso, lá na nossa igreja do Jardim, já contei algumas vezes, quando eu tenho oportunidade de estar com comunidades, nos seus aniversários, nos seus momentos de programações tantas, e muitas vezes à porta, abraçando os irmãos daquela igreja, vários e vários dizem para mim: reverendo, ore por meus filhos. Meus filhos estão afastados, meus filhos estão longe da casa do Senhor. Me ajude em oração. E eu digo, claro, conte comigo. E várias vezes eu oro ali, na porta das igrejas, junto com aquele pai, junto com aquela mãe, junto com aqueles pais. E eu sempre digo, não desistam de orar pelos filhos de vocês. É hora das mães se levantarem para orar por seus filhos, para interceder por seus filhos, para consagrá-los na presença do Senhor. Ana fez isso. E tão logo Samuel nasce, pedi do Senhor é o nome que ela dá ao seu filho, e recebi o que pedi do Senhor, ela o entrega no templo. E Samuel, desde pequeno, cresce e vive na esfera do reino de Deus. E passa a ser, como eu disse no início, um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Vale a pena orar e consagrar os filhos na presença de Deus. Eunice, uma mãe que ensina o seu filho. Ana, uma mãe que ora e consagra o seu filho. E o terceiro exemplo de mãe que eu quero trazer neste domingo tão abençoado é o exemplo de Maria. E eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, logo no início, quando Lucas começa a nos contar as coisas que envolvem a chegada e o nascimento do Senhor Jesus. E Lucas vai nos narrar de uma forma tão linda que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, Lucas 1, a partir do verso 26, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, e olhem agora, queridos e queridas mães, então disse Maria, verso 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Se Eunice nos mostra uma mãe que ensina ao seu filho o que deve fazer e o que é o correto.
Se aprendemos com Ana que uma mãe ora por seu filho e o consagra a Deus, aprendemos com Maria, uma mãe que se doa ao filho. Maria é uma jovenzinha que habitava uma região pobre de Israel, a região da Galileia, e compromissada em noivado, compromissada a casar-se com José, ela recebe, e nós lemos esse relato empolgante, maravilhoso, ela recebe a visita do anjo Gabriel, o mensageiro dos céus. E o anjo diz tudo o que vai acontecer com ela, e ela fica perplexa, ela fica atônita. Mas ela ouve que Deus a havia separado para ser a mãe do Redentor, a mãe de Jesus. Eu sou salvação. O nome Jesus significa isso. Yahvé, o Senhor, é salvação. E o anjo diz isso, Gabriel diz isso a Maria. O ente que há de nascer será grande, salvará o seu povo dos pecados, reinará e o seu reinado não terá fim. Maria escuta naquele momento que ela está para dar à luz, dali a alguns meses, o Messias, Messirá, o prometido por Deus lá no Éden para salvar e remir a raça humana, que precisava nascer de mulher como o próprio Deus prometeu, mas não poderia ser o nascimento perfeito, ou seja, a concepção de um homem com uma mulher teria que ser uma concepção virginal, porque senão o Senhor herdaria, o ente que nasceria, o ser que nasceria de José e Maria, herdaria, como o Salmo nos ensina, a herança pecaminosa. Por isso, para ser sem pecado, ele teria que nascer totalmente de Deus e totalmente da humanidade. Por isso Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A sua humanidade ele herda de Maria, a sua divindade gerada pelo Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne e habitou entre nós. E o ventre escolhido como vero homem foi o ventre de Maria. E aquela jovenzinha, ainda que sabedora do que poderia acontecer consigo, aparecer grávida, sem estar casada, ela assume a vontade de Deus na sua vida. Ela assume o desafio do que o anjo está lhe dizendo. E as suas palavras são lindas. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui, eu me consagro, eu me entrego, eu me dou ao meu filho, a esse projeto que tu estás dizendo, Senhor, e queres me usar. Eis-me aqui. Faça-se, cumpra-se, realize-se na minha vida segundo a tua palavra. Maria nos ensina que a maternidade só é plena quando ela se doa ao filho. E aqui nós temos um exemplo de mãe, tal qual Ana, tal qual Eunice, tal qual tantas que a palavra de Deus nos ensina, e Maria alcança este ápice. E vejam, amados, nós lemos os evangelhos e vamos percebendo que Maria está sempre com o Senhor. Ela o acompanha, ela e outras tantas mulheres que acompanham o Senhor, acompanham o colegiado, os servindo, os abençoando. Maria vai estar junto na cruz. Maria será uma das testemunhas primeiras da ressurreição. Uma mãe que se doa ao seu filho. E aqui nós temos tanto a dizer para você, mãe, que está nos ouvindo nesta manhã. Haja como Maria. Entregue-se a Deus neste lindo projeto da maternidade. Olha que coisa espetacular. Ela foi escolhida pelo Senhor para ser o ventre que trouxe o Messias, que trouxe o Redentor. Que coisa bendita. Assim Deus age, abençoando o ser humano. Maria trouxe o Senhor Jesus
na sua natureza humana. E você? Você já pensou na bênção que seu filho é? Quantas coisas maravilhosas, quantas coisas ele pode fazer e faz para esta humanidade. Doe-se a esse projeto. Peça a Deus que você seja uma mãe cada vez mais presente, cada vez mais atuante, cada vez mais próxima dos seus filhos. A maternidade ensina, a maternidade ora, consagra, a maternidade se doa. Esteja junto dos seus filhos. Não abra mão disso. Entregue-se a essa coisa linda, espetacular, a esse ministério de, juntamente com Deus, gerar a vida. Caminhe ao lado de seu filho. Não se afaste dele. Insista diante de Deus com ele. Maria ouviu o Senhor em todas as horas. Por quê? Porque ele é o Senhor de todas as coisas. E é Cristo Jesus quem vai abençoar a sua maternidade, como abençoou a maternidade de Maria, como abençoou a maternidade de Ana, como abençoou a maternidade de Eunice. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E ele é o verdadeiro Deus que se fez carne, habitou entre nós para abençoar todas as mães, todos os pais, todas as famílias. Que neste domingo do Dia das Mães, você, querida irmã, que tem o privilégio dado por Deus de gerar no coração e no corpo, na alma e no ventre, filhos, que você os ensine. Ensine a palavra bendita do Senhor. Ensine todas as horas. Nunca deixe de conduzir seus filhos no caminho de Deus. Que você ore por eles. Que você interceda diante do trono da graça pela vida dos seus filhos. E que você assim os consagre a Deus. Os entregue nas mãos do Todo-Poderoso. E que você se doe. Que você se entregue. Que você seja nas mãos de Deus um instrumento sempre abençoador na vida dos seus filhos. Que o Senhor abençoe você, mãe, grandemente, para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai amado, muito te louvamos pela bênção da maternidade. Muito te agradecemos por este privilégio que destes às mulheres de gerar, de trazer em seu ventre, de aninhar em seu útero a vida. Ó Deus, obrigado. Hoje celebramos o Dia das Mães e de forma muito especial, Senhor, tendo estes 3 exemplos de mães colhidos de Tua Palavra e tantos outros exemplos temos, Pai, exemplos benditos. Pai, que as mães, cada vez mais, orem, ensinem e se doem a seus filhos. Se entreguem, clamem e estejam falando da Tua Palavra para eles o tempo todo. Pai, obrigado. Obrigado pelas mães que estão nos ouvindo agora. E rogamos, Senhor, que Tu abençoes grandemente nesse momento, os filhos e as mães que, por causa de toda essa situação que nós estamos vivendo e passando como país e como mundo, não podem estar juntos fisicamente. Mas, Pai, que o Senhor supra essa lacuna e que o amor que sentimos e que vivemos venha a aquecer de tal forma o coração de todos que agora me ouvem, Senhor, na certeza de que logo, logo estaremos todos juntos novamente e nos abraçaremos e nos beijaremos e celebraremos esta data tão linda, que é uma data Tua, Senhor. Sim, porque Tu nos ensinas e ensinas a cada mãe a cuidar de sua casa, a abençoar a sua família como mulher virtuosa, a receber de seus filhos
os elogios e a fala do coração. Pai, rogamos, abençoes a maternidade, como abençoastes a maternidade de Maria, Senhor Jesus, como abençoastes, Senhor Jesus, a maternidade de Eunice, como abençoastes, Senhor Jesus, a maternidade de Ana. Sim, Trindade augusta e eterna, Deus poderoso, abençoa as famílias, pois nós oramos em nome daquele que era, que é e que há de vir, o nome daquele diante do qual toda a família da terra se ajoelha e reconhece que é o Senhor, Cristo Jesus. Recebei a bênção. E que a graça de Cristo, Senhor nosso, Redentor único, aquele que era, que é e que há de vir, abençoador de todas as mães e de todas as famílias, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, o consolo, o fruto e a unção do Espírito Santo estejam sobre a vida de todas as mães, de todas as famílias, de todo o povo do Senhor, aqui agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.